Boa noite, paz do Senhor. Dá para ouvir bem? Tá. Pode sentar, gente. Fique à vontade. Então, meu nome é Vanessa, eu sou do Chile, por isso que meu sotaque é meio diferente, né? Vocês vão perceber mais na frente. E eu estou aqui no Brasil faz 2 anos, eu vim fazer a ETED, que é um curso da Jucum, e aí eu fiquei direto, né? Eu nunca tive assim... eu nunca tive um chamado missionário, ninguém chegou, esse que te digo. Não, eu vim e fiquei. Foi super legal, assim. Gostei demais. E eu sou apaixonada por Brasil já, eu quero morar aqui, né? E eu trabalho junto com o André, os meninos estavam falando para mim que vocês já foram no Itatinga, né? Eu trabalho lá com eles faz 2 anos também, com os projetos e tudo. Então tem sido muito bom o tempo aqui. Eu queria que vocês abrissem aí Lucas 4. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algo que realmente tem transformado a minha vida, sabe? Que é a intimidade com Deus. Que para mim é a chave de tudo que um cristão pode ser, a base de tudo o relacionamento com Deus. Porque se a gente não entende o relacionamento que a gente tem que ter com Deus, se a gente não conhece esse Deus que a gente serve, não tem como servir Ele. Muitas vezes, a gente pode estar fazendo coisas para Ele, fazendo coisas para Deus, e eu imagino Deus falando, Deus, eu estou cansada de fazer isso, eu estou fazendo isso. E Deus fala, eu pedi isso para você? O que eu tenho para você? Porque a carga de Deus não é algo pesado de levar, sabe? E o único jeito de entender aquilo que Ele tem para cada um de nós é tendo um relacionamento íntimo com Ele, é tendo intimidade, é desfrutando na presença dEle e sendo amigo dEle realmente. Como Moisés era amigo. Acho muito legal como em Números 12, fala, estava brigando, né, os irmãos de Moisés com ele e tal. Aí eles estavam brigando para falar, e falavam, por que Moisés casou com essa mulher e tal? Deus também fala com a gente, então eu acho que ele está errado. E começava a brigar, né? Aí Deus chamou todos para a tenda do encontro. E eles chegaram na tenda do encontro e falou, vocês dois, venham para cá. Aí chamou os irmãos de Moisés, né? E fala, para vocês, eu falo através de profecias, eu falo através de sonhos, eu falo de jeitos diferentes. Mas para Moisés, eu falo face a face. Para Moisés, ele não falava, com parábolas, ou não falava através de uma palavra que ele não conseguia entender. Com Moisés, ele falava face a face. Porque Moisés entendia quem era Deus. E ele gastava tempo com Deus. Então, para mim, a intimidade é o básico assim, do cristianismo. Não só de missões, né? Porque missões sem intimidade com Deus é só um trabalho. Uma vez eu vi que a diferença entre o trabalho secular e um trabalho cristão é a intenção de nosso coração. Porque eu posso estar em missões e posso estar fazendo um trabalho secular. Trabalhando só por trabalhar, esperando uma oferta por aqui e por lá. Mas eu posso ter um trabalho secular, como outros falam, né? Porque não tem diferença entre secular e cristão, né? Mas, eu posso ter um trabalho normal e levar o amor de Cristo para lá. Entendeu? E é entender a posição que cada um tem dentro do reino. Porque cada um tem uma posição diferente. Então, vamos ler Lucas 4, que fala da tentação de Jesus, né? O primeiro versículo fala assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, a gente pode ver que antes de entrar no deserto, Jesus já estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio e foi o mesmo Espírito que levou ele no deserto para ser tentado. E fala onde por 40 dias foi tentado pelo diabo.
Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem. Quando eu entrei aqui na igreja, né, eu, em geral, pergunto para Deus. Eu venho com uma pregação pronta, assim, mas às vezes Deus muda algumas coisinhas. E eu estava perguntando, sabe? E Deus trouxe muito ao meu coração como o inimigo quer afetar nossa identidade de filhos. Porque o primeiro que Satanás fala para Jesus, a primeira tentação que Jesus passou foi: se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, vai para lá. E é aí que a gente cai. Muitas vezes, se você é cristão, você tem que fazer isso. E você vai e faz. E fica fazendo um monte de coisa só para demonstrar que você é filho de Deus. Só para demonstrar que você é cristão. E o que Jesus falou? Nem só de pão viverá um homem. Pronto, acabou. Acabou a discussão. Aí o diabo fala de novo. O diabo levou o lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Então, primeiro, ele ataca a nossa identidade, quem a gente é. Ele ataca: você não vai ser capaz de fazer isso, você não vai poder fazer isso daqui. Nossa, olha como você é pecador, você vai ir a fazer a obra. Olha o que você tem feito agora. O primeiro que ele faz é atacar nossa identidade. Falar: olha, você é pecador, então você não pode fazer isso. Você é pecador, então você não pode ir a esse lugar. Você não pode pregar a palavra. Mas a gente é filho. E depois ele fala: eu sou dono de tudo isso, mas se você me adorar, eu vou te dar. Então o segundo que ele fala é: olha, você não tem nada, mas eu tenho tudo. Vem aqui comigo. Então, você não é ninguém, porque você não é filho de Deus. Você tem que estar demonstrando, e você ainda não tem nada. Isso é o que ele quer mostrar para a gente. Eu acho legal quando estava Jesus com a multidão, e ele queria alimentar a multidão. E ele fala: o que vai mudar para a multidão? Ele pergunta para os discípulos. E chega um menininho, que a gente não sabe nem o nome, e fala: eu tenho uns peixinhos, uns pancinhos aí. Ele entregou tudo que ele tinha. E os outros, claro que não vai dar com isso que você tem. Olha o que você tem, olha quantos são. Mas se a gente dispõe aquilo pequeno que a gente tem, se você tem um dom pequenininho, ou se você tem algo para entregar, e você coloca nas mãos de Jesus para ele agir, ele vai multiplicar isso. E ele vai dar para os outros. Ele abençoou a multidão com o pouquinho que alguém tinha. E o inimigo fica falando: você não é ninguém, você não tem nada. Isso é mentira. É só aquilo que nos prende, é só aquilo que nos limita. É só aquilo que nos deixa acreditar em Deus, em quem Ele é. E que nos deixa presos, nos deixa atados. Aí Jesus respondeu, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então Jesus atacava de volta com a palavra, porque ele sabia que a palavra era viva. A palavra é real. Se a gente acreditasse mais na palavra do que aquilo que as pessoas falam sobre nós, a gente seria muito diferente. Quando eu comecei a acreditar na palavra, minha vida começou a mudar. Porque eu comecei a acreditar naquilo que Deus tinha falado aqui. Ele falou para os discípulos, quando ele enviou, em Mateus 10, ele enviou os discípulos e falem: vocês vão curar, falou para eles: vocês vão curar, vocês vão levantar os mortos, vai ressuscitar os mortos, vocês vão expulsar demônios. Ele não falou: se você receber o dom de cura, você vai fazer isso. Não. Ele falou. E essa palavra é para a gente também. Então a gente tem que acreditar na palavra, tem que acreditar nisso e reclamar. A gente tem que buscar aquilo que Deus entregou para nós. Está cheio de promessas aqui. Se você fala que Deus nunca falou com você, que Deus nunca deu uma promessa, é porque falta ler aqui. É porque falta buscar na palavra. Porque Jesus, o único jeito dele se defender certo
Foi através da palavra. Porque ele conhecia e ele sabia quem ele era. No versículo 9, fala que o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponhas à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. De novo ele falou: se tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. De novo a mesma coisa. E Jesus sabia que se ele se jogava de lá, Deus ia proteger ele. Estava claro, esse não era o jeito que ele ia morrer, né? E Deus é Deus, né? Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Jesus não colocou a prova a Deus. Ah, Deus, se é verdade o que você quer comigo, faz isso. A gente fica fazendo brincadeira com Deus. Tipo, Deus, se é para eu ir evangelizar, que deixe de chover, que deixe de fazer isso. Tipo, a gente fica pondo a prova a Deus, sendo que a gente tem a nossa responsabilidade e tem a nossa identidade como filho nele. E depois de que foi tentado, e ele passou no deserto, né? Então, ele foi guiado pelo Espírito no deserto. Ele jejuou, né, por 40 dias. E ele passou por a tentação, né? Olha o que fala no versículo 14. É incrível. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então, Jesus foi guiado pelo Espírito. Ele estava cheio do Espírito, mas quando ele saiu do deserto, ele estava no poder do Espírito. E é isso que acontece com a gente. A gente muitas vezes está cheio do Espírito. A gente recebe, né, o amor de Deus, a gente recebe o Espírito, fica cheio do Espírito, mas a gente fica aí. A gente não busca a Deus, a gente não jejua, a gente não ora, porque é aquilo que nos vai dar o poder do Espírito. É por isso que a gente não fala, tipo, tem um morto aí, você fala, se levanta em nome de Jesus. A gente não faz isso, por quê? Porque não tem esse poder, porque não tem a dedicação que Jesus tinha. E antes de começar o ministério de Jesus, ele precisou dedicar um tempo para Deus, se consagrar a Deus, para ter o poder do Espírito. Fala que quando ele terminou esse processo do deserto, a fama dele se espalhou. E ele não tinha feito nenhum milagre. Por que a fama dele se espalhou? Ele não tinha feito nada ainda. Mas Deus já começava a mostrar a glória. Deus já começava a mostrar que em Jesus tinha algo diferente. E muitas vezes a gente não vive esse evangelho porque a gente não está no poder, porque a gente não acredita, porque a gente não busca a Deus. A gente não busca conversar face a face com Deus. Então é muito importante a gente procurar, sabe? Mateus 6 fala, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, tipo, ele não fala se você está com vontade de passar fome, jejuar, ou se você, assim, algo nascer em seu coração. Não, ele fala quando vocês jejuarem. Jejuar é algo importante. Se Jesus jejuou e orou 40 dias, quem é a gente para não fazer isso? Quem é a gente para falar, não precisa jejuar porque está tudo certo, está tudo de boa. Não, ele jejuou. E olha o que aconteceu com o ministério de Jesus depois de jejuar. Olha o que acontecia. Eu fico louca quando eu penso, tipo, Jesus passando no meio da multidão e a mulher tocou as vestes de Jesus e foi curada. Que poder é esse? Gente, pensa nesse poder. E ele falou que a gente ia fazer coisas ainda maiores. Eu falo, como que eu vou conseguir fazer coisas ainda maiores que ressuscitar a Lázaro que tinha morto faz 4 dias? Tipo, quantas coisas Jesus fez? Ele caminhou sobre as águas. E a gente pode fazer coisas maiores, mas a gente não acredita no que está escrito aqui. A gente não acredita nesse Deus maravilhoso que a gente tem.
E a gente não adora Ele realmente. A gente adora a Deus só porque Ele revela quem Ele é. Mas se a gente não busca conhecer quem Ele é, não tem como a gente adorar. Não tem como a gente ter intimidade, não tem como a gente confiar em alguém. Deus não pede para você, você se converteu faz 2 dias, tá? Então confia em mim, deixa... Bom, Ele pode fazer, né? Mas não é muito comum. Tipo assim, você chegou na igreja, convertida, tá, deixa tudo, mas seguir agora, vamos lá. Porque você ainda não confia nele. A gente passa por um processo de confiança. E quanto mais tempo você tiver com Ele, mais você vai confiar. Mais você vai saber quem você é. Porque a gente foi criado à imagem e semelhança dele. Então, para a gente saber quem a gente tem que olhar para Ele. Cada vez que Jesus, que Satanás duvidava quem Jesus era, ele ia para a palavra, ele ia para Deus, ele ia para aquilo que Deus tinha falado sobre ele. Então, o que Deus tem falado sobre você? Sabe, a confiança em Deus é algo muito importante, mas é construído. Você não chega do nada e confia em Deus. Você não chega do nada e ama Deus com loucura. É um processo que tem que ser construído com tempo, com jejum, com oração, com buscar o coração de Deus. E não jejum só, Deus, eu preciso comprar uma casa, eu vou fazer um jejum. Deus, eu preciso isso. Não, o jejum não é para usar a Deus. O jejum é para olhar para Deus, é para buscar o coração de Deus. Sabe, o maior ministério da gente não é, eu vou fazer missões. O maior ministério não é ir com os moradores de rua. O maior ministério não é a família. O maior ministério é conquistar o coração de Deus. Esse é o maior ministério que a gente tem que ter. Porque é por Ele que a gente está aqui. É por Ele que a gente vive, é por Ele que a gente respira. É por Ele que a gente deixa tudo e começa a viver na obra. Mas e se a gente está na obra sem Ele? A gente pode estar fazendo a vontade de Deus sem Ele mandar? A gente pode agradar alguém que a gente não conhece? Por exemplo, você sabe que sua amiga ama o sorvete de chocolate, mas detesta, odeia o sorvete de laranja. Aí você chega, cara, eu trouxe sorvete para você de laranja. Ele vai ficar, nossa, eu não gosto. E você vai ficar triste, porque você deu o seu melhor para levar um sorvete, para agradar a pessoa, e a pessoa não gosta. Mas é porque você não conhece. E você não conhece porque você não gasta tempo com Ele. Então, tudo é gastar tempo com Deus. É tudo. O tempo de adoração, o tempo de louvor, o tempo de intercessão, tempo de todos os jeitos com Ele. A gente precisa. Essa é a nossa maior missão. Porque o versículo fala, eu fico até com medo quando eu leio esse versículo. Eu lembro que uma amiga uma vez estava na Cracolândia e ele estava falando com um dos meninos que estava lá na rua e tal. E ele era pastor. E ele falou o versículo. Tipo, falaram para ele o versículo. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta ir para missões, fazer tudo, salvar pessoas, levar pessoas para Cristo e você se perder porque você não tem relacionamento com Deus? De que adianta? Sabe, Jesus vai voltar para buscar uma noiva. Você vai casar com alguém que você não conhece? Você vai casar com alguém que você não tem intimidade? Com alguém que não deseja você? Então Jesus vai voltar para uma noiva que não deseja Ele, vai voltar para uma noiva que não quer gastar tempo com Ele, que não quer gastar tempo falando com Ele. Não sei vocês, mas eu não vou casar com uma pessoa que não quer nem conversar comigo, né? Tipo, que não quer nem olhar para minha cara, que chega na igreja, fica olhando a hora para ver que horas que vai acabar. Essa não é a noiva que Ele está buscando. A noiva que Ele está buscando é uma noiva que é apaixonada por Ele. Que deseja Ele nesse lugar, que deseja passar tempo com Ele o dia todo. Muitas das vezes a gente fala, não, eu estou o dia todo em espírito de oração, eu lavo os pratos orando. Legal, mas Ele não quer só isso. Ele tem ciúmes por cada um de nós e Ele quer um
tempo com cada um. Ele quer que você deixe tudo que você está fazendo e converse com Ele, porque não tem nada mais importante do que Ele. Tem um desses, acho que foi Martim Lutero que falou, não tenho certeza, mas parece que foi. Ele falou: eu tenho tantas coisas para fazer, eu estou tão ocupado que eu não consigo orar menos de 3 horas por dia. Isso é estar ocupado, né? Eu tenho tanto para fazer que se não oro, não falo com Deus e não busco o coração de Deus, nada vai dar certo. E olha o que Ele fez no mundo. Por quê? Porque veio daqui, veio do coração. Do coração que mana a vida. É do coração. Então, se a gente não tem um coração rendido a Deus, um coração que busca a Deus com todo o coração, não vai sair vida daqui. Vai sair a gente, vai sair pecado, vai sair qualquer podridão que a gente tem aqui dentro. Mas Ele não vai sair porque Ele não está aí. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se do coração emana a vida, e a gente não está com Ele, então não tem como emanar a vida. Não tem como sair rios de água viva dentro de nós. Então Ele é tudo, gente. Ele é tudo realmente. Não tem como buscar algo que... Não tem como buscar agradar o coração dEle sem saber o que Ele quer que a gente faça. Eu estava, né, na base da Jucum, eu liderei a intercessão por 1 ano e meio. E a gente sempre escuta, a gente sempre fala que a intercessão é perguntar para Deus o que Ele quer que a gente fale para Ele. Então, Deus, o que você quer que eu ore hoje? Ora por as crianças que estão sendo abusadas. Então, Deus, eu te peço por as crianças que estão sendo abusadas. É simples assim a intercessão. Perguntar para Ele. E assim tem que ser nossa vida. Deus, o que você quer que eu faça? Ele fala que não nos chamou de servos, mas de amigos, porque Ele nos revelou os seus segredos. E eu acho isso tão lindo. Tipo, pensa, a gente já, né, como mulheres, é bom saber os segredos da amiga, conversar, né, meio que voz baixinha, né? Imagina os segredos de Deus, tipo, Deus, o que você pensou quando você criou as árvores? Sei lá, Ele pode contar esse segredo para você também. Eu perguntei uma vez para Ele o que Ele pensou quando Ele me criou. E Ele responde. Ele respondeu para mim. E Ele falou para mim que Ele pensava na brisa suave e no vento furioso, porque eu tinha esses dois lados. Eu podia ser muito suave, mas muito apaixonada e muito louca por outro lado. Eu falei, uau, é verdade. E eu me conheci mais depois de que Ele me falou como que Ele me viu quando Ele me criou. Mas se a gente pensa que Ele é mudo, que Ele é cego, que Ele não vê, que Ele não sabe fazer. Deus, olha, você tem que fazer desse jeito porque não está dando certo. Ó, Deus, fala isso para essa pessoa, vai. Deus, olha como que essa pessoa está pecando. Fala para Ele, viu? E a gente? E nosso coração? Cadê? Eu acho muito interessante esse processo do deserto, porque... No deserto é assim, eu comparo com o povo de Israel, né? O povo de Israel estava lá, né, no Egito, tudo preso, cativo, tudo isso, né? E chega Moisés, tipo, vamos sair desse lugar. Deus falou que era para sair, Ele vai dar uma terra prometida. Todo mundo, tipo, não, impossível, a gente vai ficar aqui. Não, vamos lá. Até que Ele conseguiu convencer o povo. Imagina, tipo, na última praga, né, quando o faraó deixou ele sair, e ainda saíam com um monte de coisas, assim, um monte de joia, um monte de coisa assim, legal. Aí eles estavam saindo, imagina a euforia desses caras, assim. Nossa, a gente vai na terra prometida, olha que Deus prometeu. Vai emanar leite e mel. Tipo, pensa na promessa. Quantos de nós não recebemos a promessa? Você vai ser um profeta. Você vai ser pastor. Você vai libertar os cativos. Não sei que promessa deu para você. Mas a gente fica nessa empolgação louca quando a gente recebe a promessa, chora, fica feliz, conta para todo mundo. É loucura, assim. Aí você, legal, né? Tá na promessa. Aí você começa a andar. O povo começou a andar no deserto. Cadê a promessa?
Cadê a promessa? A promessa estava cada dia mais longe deles, cada dia era mais impossível ver a promessa. E tipo, você olha, Deus, você falou que eu ia ser profeta, mas olha aqui, tipo, tá impossível. Só você para fazer algo, porque não dá, ó. Deus, você falou que eu era mansa, e olha como que eu sou. Tipo, a gente olha a promessa muito longe, a gente desanima, a gente reclama. E quando a gente está perto da promessa, e a gente, como Josué com os outros, né, que foram vários, a ver a terra prometida, tipo, eles estavam perto já. Tinha demorado muito tempo e eles estavam perto da terra prometida. Aí eles chegaram a olhar e Josué falou, cara, a terra prometida é legal. E os outros falaram, tem uns gigantes aí, não vai dar para entrar. Não vai dar, porque tem uns gigantes aí, não tem como expulsar. Olha como a gente é pequenininho, eles são gigantes demais. Que visão que você tem antes de chegar na promessa? E Josué foi honrado, Josué foi o único, junto com o outro, que entraram na terra prometida, sabe? Então, para que a promessa de Deus seja cumprida na nossa vida, a gente precisa passar por esse deserto. Precisa passar por um momento de tentação, de provações. Precisa passar por um momento que a gente olha e fala, cara, é impossível, mas Deus prometeu, eu vou lá. Moisés não desistiu. Moisés não desistiu porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele estava no deserto caminhando, todo mundo reclamando, ninguém acreditava, culpavam ele, mas ele estava aí firme. Deus perdoa eles. Ele não julgou o povo. Ele não julgou, mas ele estava firme. E a gente precisa demais ser perseverante na prova. A gente precisa ser perseverante no momento da tentação. E a gente precisa, nesse momento de tentação, estar em jejum e oração. Que não quer dizer que depois você não precisa estar, mas é um momento chave que você precisa estar perto de Deus. Você precisa se apegar a Deus nesse momento. Porque é um momento de prova, é um momento de dificuldade. É um momento que o inimigo vai chegar e vai falar, você não é capaz de fazer isso. Quem falou que você podia? Olha para você. Olha para você. Deus começou a me despertar faz um tempo para dar aula, sabe? Falava, Deus, é impossível. Olha que eu sou, tipo... Olhava e falava, Deus, não dá para dar aula. Como que eu vou ficar 3 horas falando? O que eu vou falar? Eu não sei nada. Olha para esses caras top, olha as aulas que eles dão. Como que eu vou dar aula? E ele vai lá, estuda. E eu falava, Deus, eu não tenho nada. E uma amiga uma vez falou para mim, você tem autoridade para falar sobre esse tema. Por isso que Deus está mandando você falar. E eu falei, amém. E eu vou colocar meus peixinhos, né? Porque essa palavra dos peixinhos, Deus deu para mim. Por isso que eu falo para vocês, né? Tipo, ele falou, dá o pouco que você tem que eu vou fazer. E essa foi minha esperança, sabe? Tipo, Deus, eu não sou suficiente, eu não consigo, eu não posso. Mas se o Senhor está falando que eu posso, então quem sou eu para não acreditar em mim? Se o Senhor acredita em mim, como eu não vou acreditar em mim? Se o Senhor, que é o Deus do universo, está falando que eu vou conseguir, por que eu falo que eu não vou conseguir? Então, nesse momento, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa buscar o coração de Deus. E jejuar pode ser uma vez por semana, pode ser meio-dia por semana, o que Deus tocar no seu coração, mas o jejum tem que ser algo que venha dele, porque senão a gente desiste. A gente desiste. Quando a gente mora lá na base, né, e lá é bem puxado, a gente acorda 7 horas da manhã, vai dormir 10h30, já acabado, porque é bem intenso, assim. E a gente estava no momento de louvor dos obreiros, e eu olhei para o relógio e Deus falou para mim, eu estou voltando, o que você está fazendo? Eu quero que você ore. Eu quero que você busque. E eu falei, Deus, mas que horas? Fico super ocupada, né? Todo mundo fala isso para Deus. E ele falou, acorda mais cedo, né? Facinho para ele, né? E eu toda acabada, todas as manhãs, eu lutava na minha cama, mas eu falava, não, eu tenho que acordar cedo por ele. E, tipo, realmente foi algo que nasceu dele, porque já tem passado
4 meses e eu tenho conseguido. E às vezes eu estou acabada e eu falo, não, é importante, eu tenho que acordar. Eu tenho que passar tempo com ele porque ele está ansioso por falar comigo. Ele está louco para falar comigo toda manhã. Tipo, Vanessa, acorda aí, vamos falar. Ai, Deus, minha cama está tão gostosa. Por quê? E a gente prioriza a cama, a gente prioriza o sonho, mas é ele a prioridade nas nossas vidas. Uma amiga falou uma vez que aqui um contrato, né? Quando ele falou, você não terá onde deitar, né? Não terá onde colocar a cabeça, você tem que renunciar a tudo. Ele não deu opção. Tipo, é um contrato, você já firmou, você já está aqui dentro, sabe? Já está ferrado. Tem que fazer agora, né? Porque eu penso, tipo, imagina ele voltando e ele fala, quem é você? Não, você não é parte da minha noiva. Mas Deus, eu profetizei, eu era missionária, eu estava lá no campo, no bairro de prostituição. Eu não conheço você. Nossa, eu morro aí mesmo, porque, nossa, dedicando tudo e ainda ele não me conhece, é sacanagem, gente. Então, vamos conhecer ele, sabe? Vamos dedicar tempo para conhecer ele. Porque o único que ele fala é que, tipo, as noivas que estavam aí, eu não te conheço. Em Gálatas 4 fala, agora que vocês conhecem a Deus, ou ainda vocês são conhecidos por ele. Então a gente não tem que buscar só conhecer ele, mas mostrar nosso coração e ser conhecidos por ele, sabe? A gente tem que buscar que Deus conheça meu coração. A gente fica, Deus sabe do meu pecado, não precisa nem falar. Mas precisa sim. E não só para Deus, ele fala, confessa seus pecados uns para os outros. Então está pecando 2 vezes, não está falando para Deus nem para os outros. Então esse é ser conhecidos com Deus, sabe? E não é só falar os pecados. Deus, tenho vontade de comer chocolate hoje, não tenho dinheiro. Deus, eu tenho vontade de ir na praia. Deus, você é filho também. Sabe? Algo que eu acho meio triste, assim, que eu espero que a gente comece a mudar, é que as pessoas pensam que o missionário não pode se divertir. Tipo, missionário nunca pode postar foto no cinema. Nunca. É pecado. Porque missionário tem que estar no campo. Missionário não tem direito de ir num restaurante a comer sushi. É pecado também. Porque, os outros estão mandando dinheiro para a obra. A pessoa não importa. Tipo, a pessoa fica jogada lá. Se você precisa comprar algo, não, é para a obra. Tipo, o missionário também é pessoa. Sabe? Muitas vezes os missionários, isso é culpa da gente, fica, não, que a gente sofre, a gente passa necessidade. Para quê? Para a igreja ajudar. E aí o missionário fica coitado e a igreja fica ajudando. E não é assim. O missionário sofre. Quem está dentro da igreja sofre também. Né? Não tem porquê. Tipo, eu falo assim, missionário não tem dinheiro, mas eu não me sinto pobre. Eu me sinto muito, muito rica, de verdade, gente. Porque eu tenho muito mais do que eu preciso. Eu tenho muito mais. Eu agradeço sempre a Deus por tanto do que Ele tem me dado. Porque Ele não dá só comida para mim, Ele não providencia só um teto para eu dormir, mas Ele me dá a oportunidade de transformar a vida de pessoas. E isso não tem preço, gente. Não tem preço. Quero ir com vocês, 2 de Crônicas 20. 2 de Crônicas 20. Aqui é para a gente ficar de cara, tá? Que é muito forte. Amém? Então, eu vou ler só alguns versículos, eu vou falando para vocês, porque senão vai ficar meio chato, né? Tem 38 versículos, eu vou ler os primeiros 3, depois você não vai escutar mais. Sempre acontece, né? Então, vamos ler desde o versículo 2, né?
Então informaram a Josafá. Josafá era um rei, tá? Para vocês estarem no contexto, né? Informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Arsason Tamar, isto é, em Gede. Então falaram para o rei: um exército gigante vem para atacar você. E eles já estão no caminho, tipo, eles já estão vindo. Imagina você receber essa notícia, tipo, os caras já estão vindo para atacar você. O que o rei faz? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Eu penso assim: o exército gigante vinha para atacar o povo, né? Vinha para atacar Jerusalém e Judá. Vinha para atacar eles. E o rei fala: vamos perguntar para o Senhor? Tipo, ele poderia ter ficado louco. Tipo, cara, vamos chamar todos os exércitos de todas as cidades ao redor e já vamos lá, correndo para atacar eles de volta, porque eles não vão nos atacar. Tipo, o exército estava vindo. E ele gastou tempo, porque sabia que esse tempo que ele ia gastar ia ser mais precioso que juntar os exércitos para atacarem eles de volta. Ele entendia. Muitas vezes a gente: eu não tenho dinheiro, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou vender. Pergunta para Deus o que Ele quer que você faça. Eu tenho uma urgência, minha filha está assim, vamos levar no psicólogo, vamos levar para cá. Pergunta para Deus. A gente na loucura fica tentando resolver com as nossas mãos, sendo que é Ele quem resolve. Eles só jejuaram juntos. O jejum não é só para fazer no individual, mas é para fazer no coletivo também. Imagina todo um povo jejuando, orando e buscando Deus. Se humilhando diante de Deus e buscando aquilo que é aquela direção que era para eles continuar, né? No versículo 15, né, chega Zacarias, que era um profeta, e Zacarias fala: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Cis, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Então eles clamaram a Deus, Deus escutou e mandou o profeta. Uau, Deus escuta a sua oração? Ele escuta. Ele escuta a oração, a reclamação, ele escuta a fofoca, ele escuta tudo. Mas se você ora, ele responde. Se você reclama, ele não responde. Porque Josafá poderia ter falado: Deus, mas olha o exército gigante que o Senhor mandou. Tá claro que a gente não vai vencer e tal. Mas ele falou: vamos buscar a Deus. E olha o que Deus falou: vocês nem vão precisar lutar. Olha que loucura. Mas algo que eu acho muito legal é que no versículo 17, quando fala que não vão precisar lutar, ele fala: tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento. Então, Deus perfeitamente poderia ter falado para eles: fiquem lá na cidade de vocês que eu vou livrar vocês. Mas ele falou: vão e se posiciona. E ele falou para onde que era se posicionar. Porque falou que eles virão por a subida de Cis e vocês não encontrarão no fim do vale, em frente do deserto. Então a posição deles era no fim do vale, em frente do deserto. Imagina se eles falaram: Deus vai vencer mesmo, a gente vai ficar aqui em Jerusalém. Ou vai ficar aqui em Judá. Eles não iam estar na posição certa. Isso que eu falei no começo, a gente tem que entender qual que é nosso lugar. Qual que é a nossa posição. E a gente pode entender só a nossa posição se a gente se posiciona diante de Deus. Se a gente busca o coração de Deus, se a gente se humilha, se a gente se coloca diante dele, a gente vai entender a nossa posição aqui. Porque se a gente não entende a nossa posição no corpo,
Se a gente não entende nossa posição diante de Deus, aqui a gente vai ficar dando volta assim, só perdendo tempo. Então, a gente precisa entender a nossa posição. Precisa ficar firme, permanecer na posição. Porque eles poderiam ter chegado na posição e sair correndo depois. Tipo, tá, eu vim aqui, Deus, estou indo embora. Sabe, a gente, muitas vezes, Deus fala, fica aqui para orar, vai fazer isso. Ajuda os que estão lá. Na primeira a gente desanima e desiste. A gente perde a nossa posição. Porque não fica firme na posição. E se a gente não fica firme nessa posição, não tem como ver o livramento de Deus. Vamos ver o que acontece. Então, eles receberam essa instrução de Deus, né, que eles tinham que permanecer firmes, que eles tinham que estar na frente do deserto e tal, porque o povo ia vir. E eles estavam indo no caminho, e olha quão importante foi o que o rei falou para eles. No versículo 20, a parte B, né? Quando estavam saindo, Josafá lhes disse. Então já estavam indo, já estavam empolgados, assim, já, tipo, Deus vai vencer e tal. Imagina a empolgação do momento, assim. Quando Deus responde uma oração, já é muito legal. Imagina se ele fala, tipo, vocês vão vencer, não vão precisar lutar. Nossa, deve ter ficado louco. Aí fala, no versículo 20, né? Escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Então o rei anima o seu povo a continuar com aquilo que Deus tinha falado. A gente pode ver aqui em Crônicas, né, em Samuel, em todas essas, quão importante era o rei para o desenvolvimento do reino. Porque se o rei se desviava dos caminhos do Senhor, o povo se desviava dos caminhos do Senhor. E Josafá levou o povo para os caminhos de Deus. E olha o que acontece no versículo 24. Aqui, quando eu li, eu fiquei louca. Já tinha lido, mas agora eu li com revelação, aí é outra coisa, né? Olha, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, então eles já estavam na posição, e olharam para um imenso exército, viram somente cadáver no chão. Uau! Tipo, eles viram só cadáver no chão. Era um exército gigante, Deus acabou com eles antes. Mas se eles não teriam estado posicionados, eles não teriam visto esse livramento. Se eles não teriam estado aí acreditado, tipo, Deus vai fazer. Eles viram que estavam todos mortos, olha que legal. E ninguém havia escapado, tipo, todo o exército tinha morrido, né? O versículo 25 fala, então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupa, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Gente, olha para isso que Deus fez. Olha, por quê? Porque Josafá se posicionou no momento certo. Porque Josafá buscou o coração de Deus no momento certo. Ele não só venceu sem lutar, o qual é ridículo para a nossa mente lógica. Tipo, ele venceu sem lutar. E ele ainda, tipo, levava tanta coisa que não era capaz de levar. Tipo, eles ficaram 3 dias pegando tudo. 3 dias pegando tudo e não foram capazes de levar mais coisas. Olha como Deus abençoou eles. Então a prosperidade é algo real. Mas Deus não prospera você se você dá o dízimo. Ele não prospera você. Ele não dá prosperidade se você faz isso. Ele dá prosperidade para você se você tem um coração nele. Se você busca o coração dele. Porque fala, busca em primeiro lugar o reino dos céus e todo o resto será acrescentado. Então é tão importante buscar o coração de Deus. Às vezes, se suas finanças não estão dando certo, busque o coração de Deus. Não por causa das finanças, mas porque seu foco está no lugar errado. Seu foco está nas finanças. O seu foco está na vaidade. O seu foco está em qualquer outra coisa, no ministério, na fama, em ser reconhecido. Mas o foco tem que estar nele. Olha o que ele fez com o povo. O povo clamou para ele, ainda sem tempo, porque o exército estava vindo.
Ele venceu o exército e ele deu todo e ainda mais do que eles podiam carregar. Eu achei legal que estava conversando, né, com os irmãos aqui que foram buscar a gente. Falavam que o pastor falava, né? Por que você não está fazendo? Não, é que eu não tenho dinheiro. Vai lá fazer. E eu achei tão legal porque a gente se prende tanto com o dinheiro. A gente prende tanto a obra de Deus com o dinheiro, mas porque nosso coração não está nele. Porque a gente olha para aquilo que está faltando e não para aquilo que a gente tem. Sabe? Quando eu estava orando aqui por vocês, na hora do louvor, vinha muito ao meu coração que Deus queria derramar dons sobre vocês. Ele quer derramar os dons do Espírito. Ele quer derramar mais do que Ele tem por vocês. E vocês precisam buscar mais dEle. Vocês precisam acreditar que Ele vai dar aquilo que você está buscando. Porque não é só para edificar você, é para edificar a igreja. E não é errado pedir para você. Não é errado pedir, Deus, eu quero profetizar. Deus, eu quero falar em línguas. Deus, eu quero o dom de cura. E Ele quer derramar sobre vocês. Ele quer levar a igreja a uma maior profundidade. Porque se você está em uma maior profundidade no amor dEle, a obra vai ser diferente. A obra vai ser diferente. Não sei vocês, mas eu quero ter uma vida como a daqueles livros que os caras falam, se arrepende no nome de Jesus e todo mundo cai no chão se arrependendo. Que a pessoa fala, se levanta aí, e o morto ressuscita. Eu não sei vocês, mas essa é a vida que eu quero viver. E eu estou caminhando em prol dessa, eu não quero ser só cheia do Espírito Santo, mas eu quero o poder do Espírito Santo. Eu quero que onde eu for, as pessoas só com tocar a minha roupa forem curadas. Porque esse é o evangelho que é para viver, não é para viver um evangelho medíocre. Não é para viver algo raso, algo na superfície, é para viver em profundidade, em intensidade. E a gente quer tudo de Deus, mas a gente não quer se entregar por completo a Ele. E Ele mandou para ser um com Ele. Então se a gente não se entrega, a gente não vai ter tudo dEle. Você tem de Deus à medida que você se entrega para Ele. Então, se você se entrega raso, Ele vai se entregar raso. Se você se entrega na profundidade, Ele vai se entregar na profundidade. Mas depende de você, depende do seu coração. Depende daquilo que você quer viver. Se você está de boa com seu dinheiro, né, como o teatro que fez o Fabinho, né? Se você está de boa com sua vida, com seu dinheiro, com sua família, legal, você não vai ter mais. Agora, se você tem esse desejo, essa vontade de conhecer Deus, de fazer aquilo que Ele está fazendo, sua vida vai mudar. Mas depende de cada um de nós, não depende do pastor, não depende do ministério de louvor, depende de você. Porque aqui a gente pode transformar as mentes, mas não tem como transformar os corações. É só você que permite seu coração ser transformado. Na pregação a gente transforma as mentes, ensina a mente, mas não ensina o coração. Se a gente tem um coração endurecido, não adianta de nada. Os fariseus sabiam a lei, eles obedeciam a lei. Mas se a gente foi salvo pela graça, pela fé, não pela lei. É bom saber a lei, é bom seguir a lei. Jesus não fala que a gente tem que esquecer a lei. Mas a gente tem que buscar o coração dele. A gente tem que buscar mais daquilo que ele tem para cada um de nós. Chega de uma vida rasa, chega de uma vida medíocre. Chega. Se você não se submerge, você não vai encontrar ele. É simples assim. Muitas vezes a gente fala, Deus, por que você não fala comigo e fala com ele? Você está vendo a vida que ele leva? Muitas vezes a gente fala, lá na base chegam professores muito tops às vezes, né? E as pessoas idolatram esses professores e eu fico triste. Porque as pessoas querem sugar aquilo que ele construiu com Deus na intimidade. O professor falou, eu fiquei 3 anos fechado no meu quarto, estudando a Bíblia, tendo tempos de oração. E quando ele chega na sala de aula, ele arrebenta com tudo, porque é Deus através dele.
Porque ele deu o poder para Deus fazer isso. E os alunos ficam só assim, nossa, que legal, vamos aprender. E nossa, escutam coisas legais e ficam loucos. Uma semana depois, esqueceram tudo que o cara falou. Porque não é algo que nasceu no coração deles. É algo que só ouviram falar. Não uma revelação. Não sei se já tem acontecido, eu espero que tenha acontecido com vocês. Quando vocês leem a palavra e você tem uma revelação especial, parece que essa palavra é, tipo assim, é muito incrível. Porque a revelação foi com você. Não foi alguém que revelou algo para você. Eu sempre falava para Deus, eu era das que, como eu falei, Deus nunca deu um chamado missionário, nada assim comigo, né, para mim. E eu era das que chegava um pastor de sei lá onde, assim, mó top, mó ungido, né, que todo mundo que receberá a profecia. Ele chegava assim na pessoa do lado e profetizava. E eu assim, Deus, nunca é comigo. Que droga. Sempre na pessoa do lado e eu aqui, né, eu também quero ouvir. E eu entendi que Deus não mandava as pessoas porque Ele queria que eu buscasse Ele. Ele queria falar direto comigo, olha o privilégio. Ele não queria falar por meio dos outros, porque Ele queria falar comigo. Isso eu acho incrível. Então não espere que os outros cheguem a orar por você, não espere que os outros cheguem com profecia, não espere que os outros cheguem com palavras de direção para a sua vida, porque Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus individual. Ele é um Deus que se preocupa com você, que quer falar diretamente com você. Ele vai falar através de outros às vezes, mas não fique dependendo disso. Porque quando Ele voltar, Ele não vai mandar a outros para levar você com Ele. E isso é medíocre, isso é raso, isso é superficial. E isso é simplesmente estar cheio do Espírito, mas não é estar no poder do Espírito. No poder do Espírito só quando a gente mergulha. Algo muito legal é que depois de eu ter estudado essa palavra do poder do Espírito e tal, a gente, eu tenho buscado, faz um mês mais ou menos, viver no poder do Espírito, jejuar, orar, buscar realmente a Deus, sabe? E a gente estava na sexta-feira numa intercessão do Itatinga, que a gente faz intercessões, assim. E aí a gente começou a orar por o André, que é o nosso líder, né? A gente orou, aí eu senti que ele tinha uma dor nas costas. Eu comecei a tocar as costas dele e orar, profetizando cura. Mas, não foi algo, sei lá, foi algo do Espírito, assim mesmo, porque eu estava orando pela fé mesmo. Aí, quando a gente terminou, eu falei, olha, eu senti que você tinha um peso. Aí eu senti que você tinha uma dor nas costas que Deus queria curar. Aí ele fez assim e falou, eu fui curado. Eu estava pedindo para Deus alguém me curar. Eu falei, eu não acredito. Comecei a chorar. Eu falei, nossa, eu curei. Meu Deus, eu pensei que isso era só para os caras ungidos, que tinham o dom de cura. E Deus nunca falou, você tem um dom de cura, mas Ele falou que a gente ia curar os enfermos. E eu acreditei nisso, e isso aconteceu. E eu não acreditava, a gente não acredita quando acontece. E depois eu orei por outra pessoa e foi curado também. Eu falei, meu Deus, isso é real. Isso é de verdade. Então eu não estou falando para vocês algo que eu não busco. Realmente o que estou falando para vocês é algo que eu venho orando faz um mês. Algo que eu venho buscando, algo que Deus tem tocado no meu coração, sabe? E é por isso que a gente tem autoridade. Se você vive o amor, você tem autoridade para falar do amor. Se você vive a misericórdia, você tem autoridade para falar da misericórdia. Mas se a gente não vive o amor de Deus, não tem como falar do amor de Deus para os outros, gente. Então vamos viver esse amor, vamos nos aprofundar, vamos buscar, vamos ansiar por Ele, vamos chorar, clamar. E Jeremias fala, clama a mim, eu te responderei e te mostrarei coisas maravilhosas, né, incríveis, que ninguém nunca viu antes. Fala, uau, Deus vai me mostrar algo que ninguém nunca viu antes. Imagina todas as pessoas que passaram por esse mundo e Ele vai me mostrar algo que ninguém nunca viu. Uau, é muito incrível. E a gente fica em oração chata, Deus abençoa minha família, meu trabalho, amém, já não sei o que mais orar. Passaram só 5 minutos. Você aprofunda, busca mais dEle. Busca o coração dEle, busca sondar o seu próprio coração. Então, é isso, gente. Eu quero orar com vocês. Será que tem alguém que pode tocar o violão, assim? Uma música?
Algum levita aí? Pode ser você mesmo. Então assim, deixa Deus te usar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Porque Tua palavra é viva, Senhor. Tua palavra é de vida eterna, Pai. Eu te peço que não seja só uma palavra que a gente ouviu, mas que o Senhor venha trazer revelação dessa palavra. Que o Senhor venha trazer vida, que o Senhor venha trazer mudança, Senhor, em nossos corações, Pai. Pai, venha acender esse fogo, como a gente cantou hoje, Pai. Venha incendiar os nossos corações, venha incendiar a igreja, Senhor. Espírito Santo, venha acender o fogo. Pai, que esse fogo que é Teu Espírito venha nos consumir completamente, Senhor. Venha nos consumir por completo e nos encher por completo de Ti, Pai. A gente não quer mais uma vida superficial. A gente não quer mais uma vida medíocre. A gente não quer mais viver no testemunho dos outros. A gente quer mais de Você, Espírito Santo. A gente quer o Teu poder. A gente quer o Teu amor. A gente quer viver aquilo que a Bíblia fala que é para viver, Senhor. Senhor, quebranta nossos corações diante de Ti, Pai. Quebranta nossos corações, Espírito Santo, e nos leva a Te buscar mais. Senhor, nos leva a amar mais o Senhor. Senhor, traz revelação agora, Senhor, de quem o Senhor é, Pai. Traz revelação de Teu amor por nós, Senhor. Senhor, venha liberar aqui, venha derramar sobre a igreja os dons do Teu Espírito, Pai. Eu declaro que dons estão sendo derramados, Pai. Que o poder do Teu Espírito está sendo gerado nos corações, Pai. Que a sede por Ti está sendo gerada, Senhor. Fala que Jesus teve fome, mas teve fome de Ti, Senhor. Porque Você é o pão da vida, então que a gente possa Te buscar, Pai. Que a gente possa desejar o Senhor. Que a gente possa se tornar um com o Senhor, Pai. Senhor, menos de nós e mais de Ti, Espírito Santo. Venha despertar os corações que estão dormidos, Pai. Venha nos despertar e nos levar para mais perto de Ti. E menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua. Eu convido vocês a ficarem de pé e se vocês quiserem, se Deus realmente tocou seus corações, não para mostrar para os outros, mas se Deus tocou seus corações, vem aqui na frente e se derrame diante de Deus, ou se derrame no seu lugar. Eu não quero chegar a orar por você, porque eu quero que você mesmo ore por você, mas se derrame diante de Deus, derrame seu coração e reconheça que Ele é Deus. Se arrependa de seu jeito de viver e escolha uma mudança para a sua vida. Mas você mesmo busque. Perca costume de que outros orem por você. Busque o coração de Deus. Ele anseia por ouvir a sua oração. Ele anseia por ouvir o seu coração. Ele anseia por te conhecer mais. E Ele anseia por mostrar para você quem Ele é. Ele quer se revelar para você. E eu abençoo você com revelação de quem Ele é e do que Ele tem para você. De ti. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me consagra.
constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça e diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, aleluia, para que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero, e o que eu mais quero é estar bem junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor, como eu dependo de ti, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero, e o que eu mais quero é estar bem junto a ti,
derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Hoje foram quebradas barreiras, hoje foram quebradas essas cadeias que estavam atando você, porque você se posicionou no lugar certo, porque você quebrantou seu coração diante de Deus, porque você reconheceu quem é Ele, que faz a obra e não aquilo que falta em você. Mas não faça só um choro, mas uma mudança de vida, que gere arrependimento, que gere vida. Deus transformou hoje, Deus gerou vida hoje, Deus libertou das cadeias. Ele fala que Ele liberta os cativos e Ele libertou os cativos hoje. Você já não é mais presa, você já não é mais cativa daquilo que estava se sometendo, porque você é filha do Deus vivo. Você é filha do Deus vivo, e Ele está aqui para trazer vida, para trazer vida na abundância. Então é momento de se aprofundar, é momento de buscar o coração dEle e ser cheios por Ele. É momento de trazer a verdade para a sua vida e agir conforme essa verdade. Ele realmente transformou alguns corações. Ele transformou os corações que se dispuseram diante dEle, que se entregaram diante dEle. E eu declaro que o poder do Espírito estará em vocês. Eu declaro que começarão a fazer obras maiores do que a Jesus fez, porque seu posicionamento diante de Deus mudou. Seu coração começa a mudar. Seu coração começa a reconhecer que você é um pecador, mas que Jesus ressuscitou dentre os mortos para trazer vida. E para que você deixe de ser esse pecador e se torne um santo diante dEle. Para se tornar um santo. Então cada vez que o inimigo vier e apontar o dedo na sua cara, falando que você é pecador e que você não fale, que você não vale, é para você falar que você é filho do Deus vivo. É para você falar que Ele já morreu na cruz por você. É nisso que a gente tem esperança. A graça de Jesus é a nossa esperança. A graça de Deus é a nossa esperança. Então chega de ser vitimizado por os outros. Chega de ser apontado o dedo por Satanás, porque ele não tem poder sobre você. Ele não tem poder, ele não tem valor, ele já perdeu. Então chega de escutar ele, escuta aquele que está vivo. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado por esse culto abençoado, por a Tua palavra viva, Senhor. E que essa palavra não venha ficar aqui, não venha ficar umas lágrimas, mas que eles venham meditar nessa palavra durante a semana, que eles venham te buscar durante a semana, que a semana venha ser diferente, porque eles estão te buscando, e não porque o culto foi diferente, mas porque o coração deles está se posicionando diante de Ti, Pai. Eu te agradeço e eu te glorifico, porque é Teu Espírito Santo que convence nossos corações, é Teu Espírito Santo que traz revelação, Pai. Então toda a glória e toda a honra é para Você, Senhor, porque a gente está aqui só pela graça, Senhor. Pai, eu te glorifico e te agradeço por vidas curadas,
por vidas transformadas e por vidas libertas do cativeiro, Senhor. Te agradeço, Pai, e te adoro por isso, Pai. Obrigado por estar conosco, Pai, e continua conosco essa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém.